Me alegro em sua luz. Nós vamos para a nossa meditação desta noite, né? Tem como tema reedificando a vida. E nesses tempos que nós vivemos, né, muitas pessoas terão que reedificar a sua vida. Portanto, é uma mensagem bem atual, né? Bem necessária para a época que nós estamos vivendo. E como não poderia deixar de ser, o texto básico é em Neemias 2, 17 e 18, porque também nos tempos de Neemias eles estavam tentando reconstruir as suas vidas, a sua nação, a sua cidade. E eu separei aqui esses dois versículos do capítulo 2, 17 e 18, e é neles que nós vamos basear toda a nossa meditação, onde foi construído esta mensagem. Então lhe disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Senhor nosso Deus, fale através do teu servo, capacite o teu servo a falar, que não seja de si mesmo, que a mensagem seja tua, não minha, que as pessoas ouçam como mensagem do Senhor mesmo e assim a recebam. Em nome de Jesus. Amém. Né? Então, para quem deseja construir, ou melhor ainda, reconstruir a sua vida, né? Porque já esteve, reconstruir, porque já esteve num patamar elevado, né? Já esteve bem, né? Em relação a vários aspectos da sua vida, e caiu, né? E caiu. E a gente sabe que para recomeçar, a subir novamente, precisa ser lá de baixo, de novo, degrau por degrau, né? Porque recomeçar é sempre difícil, né? Talvez seja mais fácil começar do que recomeçar, porque ninguém reinicia no topo. Quem caiu, caiu, né? Caiu no chão de novo, precisa se reerguer, precisa de novo começar lá de baixo, de novo, degrau por degrau. Então acaba estando, né, na mesma posição de quem está começando a construir. Então tanto faz, né? Se a pessoa tem que começar ou recomeçar, né, da base ou do alicerce, dá na mesma. Então, se você pretende, depois desse período que estamos vivendo nesse país, repensar a sua vida, reconstruir, né? Há toda uma situação pela qual você fez uma análise, reavaliou, né? É necessário voltar sim a ter uma vida diferente, uma vida recomeçada, e por isso mesmo você pensa seriamente em fazer isso em novas bases. É necessário que você, então, pense sobre o alicerce, sobre o começo, né? Porque, afinal de contas, caiu. Talvez a casa tenha caído por não ter tido essa boa base, esse bom alicerce. Ou, né, por ter retirado o fundamento em que a sua vida estava alicerçada. Seja como for, né, construiu sem base ou retirou a base que existia, né, a pessoa não se sustentou. A vida não se sustenta sem ter bases sólidas, né, sem ter por onde ser edificada. E no texto que nós lemos aqui, o povo de Deus, então, precisava começar a reedificar. Eles estavam no cativeiro da Babilônia, tudo havia sido destruído no seu país de origem, não ficou nada, templo destruído, né, as casas, fazendas,
né, os edifícios ali governamentais, os muros de proteção à cidade, a população, na sua maior parte, levada para outra nação. Quando eles voltaram, precisavam recomeçar de novo, né, tijolo por tijolo. A queda havia sido produzida pela escolha errada que eles fizeram. Sempre é assim, né? Uma escolha errada, uma situação pela qual levou-se à queda, levou-se ao sofrimento, né? Por quê? Eles tinham uma aliança com Deus. E essa era o alicerce que nós estamos falando, sobre o qual a nação de Israel foi construída. A vida deles tinha sido edificada. E não somente o alicerce da existência, né, mas o significado das suas vidas. Ou seja, quando se retira a aliança com Deus, quando a pessoa não deseja mais viver as suas vidas baseada na aliança com Deus, no alicerce que a nação tinha com Deus, né? Então a vida perde o significado e todas as demais coisas desmoronam, né? A proteção que eles gozavam da parte de Deus por terem aliança com Deus também já não existia mais. Mas eles preferiram, num certo momento, então, abrir mão do relacionamento com Deus. Muitas pessoas fizeram isso. Vamos falar somente do nosso país, né? Muitas pessoas fizeram isso no nosso país. Abriram mão do relacionamento com Deus. Receberam em casa, quem sabe, o alicerce da palavra de Deus, receberam em casa dos seus pais todo aquele ensinamento moral, bíblico, receberam uma espiritualidade sadia, né? A vida seria construída em cima do alicerce, né, da fé cristã. E depois chega numa determinada idade, quem sabe já na juventude, a pessoa começa a ir para a faculdade, a fé é questionada, os amigos começam a chamar para sair, a pessoa conhece outras coisas, né? E de repente a vida desmorona, aquele alicerce é tirado, muitas vezes tido como antiquado, né? Numa sociedade moderna na qual nós vivemos. Talvez não haja lugar mais para a palavra de Deus, não há mais lugar para o alicerce espiritual, né? Pelo qual a nossa sociedade foi construída, e por isso agora eu me considero uma pessoa ateia, e você tirou então o alicerce pelo qual a sua vida foi construída, sobre a qual essa nação foi construída, e tudo está desmoronando, se é que já não desmoronou, né? Então as consequências vieram e vêm, né? Quando você tira a base, o alicerce, não fica em pé, né? Nem a sua vida, nem nação nenhuma, nem o edifício, né? E sempre vem em forma de destruição, né? As cidades, o templo, como eu disse, né? Os muros, e de pessoas livres, elas se tornaram escravos, então, em outra nação, né? Podemos nos tornar escravos na nossa própria nação, né? O povo de Deus, né? Muitas vezes, aparentemente, cita a palavra de Deus, às vezes vão na igreja, mas não vivem de acordo com a palavra. E Jesus falou isso. As pessoas que constroem essa casa na rocha são aquelas que praticam as minhas palavras. As pessoas que constroem casa na areia são aquelas que ouviram a palavra, mas não construíram na rocha que é Jesus. Então, os meros ouvidores da palavra de Deus, né, não são pessoas que realmente estão construindo a sua vida, se não praticar, né, de acordo com o que o Senhor Jesus assim nos ensina. Então, é uma comparação muito apropriada com a vida de qualquer ser humano, né? Infelizmente, muitas pessoas só enxergam a situação quando tudo virou do avesso. É sempre assim, né? Enquanto não desmorona tudo, quando dá para ir reparando alguma brecha,
quando dá para ir tapando o sol com a peneira, como se fosse possível, né? Se der para ir tocando do jeito que dá, a vida é assim mesmo, cheia de dificuldades, a pessoa não vai se dando conta da sua situação e só depois que tudo desmorona, tudo cai, vem o aperto, a dificuldade, quando perde a liberdade, praticamente perdemos a liberdade nesse país, né? Não só de ir e vir, até de falar, né? Até de manifestar a sua opinião, só depois que tudo cai, tudo vira do avesso, é então que percebemos que realmente a situação em que nós estamos. Eles tiveram 70 anos no cativeiro, né? Foi um período, sim, que Deus permitiu para eles reavaliarem os seus erros, né? Quando Deus dá a disciplina é para isso, é para que as pessoas aprendam que abrir mão do relacionamento com Deus, da aliança com Deus, tem consequências, sim, né? Há pessoas que acham que não, eu posso deixar de ser uma pessoa de fé religiosa, de crer na palavra, de orar, que vai estar tudo bem do mesmo jeito, né? Não fica, né? Não fica bem. Sua vida fica sem base, você fica sem referencial de viver, você não tem princípios pelos quais nortear as suas decisões e principalmente você não tem a capacitação espiritual para vencer as batalhas do dia a dia. Esse é o alicerce. Há muitas pessoas sem bases espirituais, há muitas pessoas aí, né, vazias, totalmente vazias, tentam preencher as suas vidas com entretenimento, quem sabe com drogas, né? Com situações piores de promiscuidade, né? Pior ainda, às vezes procurando espiritualidade negativa em lugares que a palavra de Deus não aprova. Então, há todo um princípio pelo qual, quando você tira o alicerce, a sua vida vai desmoronando passo a passo e a pessoa só se dá conta quando vira do avesso. Por isso, às vezes vem esse período para refletir. Creio que Deus está nos dando um período para refletirmos, né? Já são 2 meses e meio quase de quarentena, né? Esperamos que sejam apenas 3 meses, né? Então, mas de qualquer forma, já serviu para que começássemos a reavaliar muitas coisas, porque para algumas pessoas foi muito mais doído, está sendo muito mais complicado em razão das questões financeiras. Então, ninguém que voluntariamente abre mão do relacionamento com Deus pode esperar que tudo vai continuar bem. Não vai continuar bem, né? A pessoa abriu mão voluntariamente. Veja que nunca é Deus, né, que se afasta do homem. Sempre é o homem que quer se afastar de Deus. Então, nunca parte de Deus o abandonar a aliança que ele tem com o seu povo. Sempre foi o seu povo que quebrou a aliança, sempre foi o seu povo que não cumpriu os termos dessa aliança. Então, as que pensam que vai continuar tudo bem, é porque não enxergaram também o benefício de servir ao Senhor. Por que uma pessoa, às vezes, deseja não servir mais ao Senhor, né? Porque não entenderam os benefícios de servir a Deus, né? Ou nunca compreenderam isso. Olharam sempre essa questão como religião, como podar, né? A maneira como você gostaria de viver. Às vezes tem algumas coisas muito mais interessantes a fazer aí no mundo, aí fora, mas tem os deveres religiosos. Então a pessoa acaba, né, de alguma forma, não avaliando corretamente os benefícios de servir a Deus, os benefícios espirituais. Mas vamos falar do processo de reconstrução, né? Até aqui falamos das razões, dos motivos pelos quais as pessoas caem, a vida desmorona, seja
individualmente, família, uma nação, né? Mas a ideia aqui é que eles estavam querendo reconstruir as suas vidas, sua nação, e nós vamos precisar também reconstruir esta nação e reconstruir as nossas vidas. Então vamos falar do processo de reconstrução. Isso exige algumas etapas, né? É tijolo por tijolo, né? Reconstruir demora, exige algumas situações. Então, o versículo 17, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, né? Então, a primeira coisa é tomada de consciência. Você não está vendo a miséria em que estamos? Não está vendo a situação difícil em que estáis vivendo? Acha que simplesmente aconteceu por aconteceu, é o destino, a casualidade? Né? É necessário tomar consciência. Né? Uma vida afastada de Deus não tem como ser abençoada. Não estáis vendo a miséria em que estamos? Né? Então, é necessário também, além de tomar a consciência, né, ter olhos para você perceber a sua realidade espiritual, a tremenda necessidade, né, em que você se encontra, é necessário também não se conformar com essa vida destruída. Né? É assim mesmo, né? As coisas aconteceram porque tinha que acontecer, né? Então a pessoa não vai começar a reconstruir nada, né? Não vai começar a reedificar a sua vida, e agora sim, em alicerces mais sólidos, né? Espiritualmente sólidos na pessoa de Jesus, na palavra, porque ela não está vendo, não está enxergando a necessidade dessa reconstrução, dessa reavaliação da sua existência. Então a primeira coisa tem que passar por essa tomada de consciência. Né? Foi a primeira coisa, né, que foi falado para o povo, que Neemias falou, estáis vendo a miséria em que estamos. E isso era visível aos olhos deles. Né? E o nosso país agora, com aí 50 milhões de desempregados, quem sabe, ou pessoas que não estão conseguindo o básico para a sobrevivência, muitas vezes ainda não se dá conta da situação de miséria em que nós estamos. E não é apenas financeira, não é apenas essa questão toda de uma nação que ainda não se desenvolveu. É miséria espiritual mesmo. Até outros dias atrás aí estávamos zombando da pessoa do Senhor Jesus no carnaval, né? Fazem aí um monte de situações para afrontar o nome do nosso Deus, como se Deus fosse tolerar e não fosse, de alguma forma, né, se irar contra a falta de temor, né, que as pessoas têm diante do seu nome. Então, em termos espirituais, é a consequência da quebra da comunhão com Deus. Quebrou a comunhão com Deus, tem consequências espirituais. Tanto que o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, né, antes da queda, dizia, porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Quer dizer, bebiam da fonte espiritual que é o Senhor. Né? Aquela fonte estava sempre lá, um manancial de águas vivas, né? Refrigério para a alma, né? Conforto para a existência, né? A capacitação espiritual, a fortaleza, né? O sustento que Deus dá, a proteção. Deixaram o Senhor, né? Um manancial de águas, e cavaram cisternas rútas que não retêm água. Ao invés, então, de beberem da fonte eterna, da fonte espiritual que é o Senhor, abandonaram, olha que loucura, abandonaram, né, esse lugar de manancial para ir construir uma cisterna no deserto. Pior ainda, uma cisterna que não retém água. Né? Quer dizer, a comparação de Jeremias aqui é profundo. Você podia estar bebendo da fonte eterna e agora você
estava querendo alguma coisa no deserto, construir uma cisterna para, quem sabe, ter um pouquinho de água, mas uma cisterna que nem retém água, né? Então, vem consequências espirituais em relação a isso, né? É necessário tomar consciência, né? É necessário. Em segundo lugar, ele descreve a situação. Jerusalém assolada, suas portas queimadas, né? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, né? Então, a posição que eles desfrutavam antes diante de Deus está destruída. Deus mesmo colocou-os naquela terra que manava leite e mel, né? E agora a cidade, os muros, bem como o templo, eram símbolos de um tempo de prosperidade, né? Era um símbolo de um tempo de bênção, era um símbolo de um tempo de segurança. E todas essas coisas não existiam mais, né? Então, às vezes é assim, né? Tínhamos tal coisa, não temos mais, né? Há uma situação que percebíamos que quando éramos uma nação cristã de verdade, né, apesar das dificuldades, né, havia toda uma segurança, né, porque Deus de fato era o Senhor da nação, ou o Senhor da sua família, ou o Senhor da sua vida. Então a decisão de recomeçar a reconstruir uma vida abençoada, segura e próspera precisa passar então pela reconstrução. Não pode se conformar com a cidade destruída, os muros caídos, com a vida arrasada. Não é para dar fim à existência, não é para simplesmente lamentar e ver o que acontece daí por diante. Tem que retomar a vida, tem que retomar os caminhos do Senhor, né? Mesmo que venham zombaria da parte dos outros. Vai vir. Se você tentar reconstruir a sua vida com base na palavra de Deus, com base na fé em Jesus, se você quiser mudar de estilo de vida, né, porque você vai perder seus amigos, vão vir zombaria, né, você vai sofrer críticas dos seus parentes, acostumados, quem sabe, a ver você perdido, mas não numa igreja, né? Há pessoas assim, que preferem você aí jogado no chão, bêbado, mas não numa igreja. Então, se você tentar reconstruir a sua vida na base da palavra de Deus, na fé em Jesus, pode esperar a zombaria dos outros. Eles tentaram reconstruir Jerusalém e teve zombaria, teve aqueles que não queriam a reconstrução da vida deles. Então, não sem oposição dos inimigos. Veja como reconstruir é sempre uma situação complicada, mas vale a pena reconstruir. O que não pode é viver essa vida destruída que você vive, né? Então, os inimigos se levantaram para tentar derrubar o que eles estavam construindo. Foi necessário, com uma das mãos, segurar a arma, com a outra ir construindo. Né? Às vezes é necessário que entendamos que não será sem oposição. Primeiro zombaria, depois começam situações de pressão maior, né? Não sem perseverança e persistência. Quem sabe nessa tentativa de recomeçar, de reconstruir a sua vida, você vai passar por períodos de desânimo, né? Deixa para lá, né? É difícil demais recomeçar a vida espiritual agora. Acho que Deus não se importa mais comigo, né? Acredito que eu já errei demais para que Deus me aceite, né? Como é difícil formar o hábito de ler a palavra, como é difícil ter vida de oração,
como é complicado você muitas vezes não entender que apesar de você se dedicar a construir uma mentalidade cristã, formada a partir do ensinamento da palavra, né? Como é difícil o aprendizado. Muitas pessoas acabam não tendo perseverança, não tendo persistência. Vai precisar sim da capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, porque ninguém vai conseguir reconstruir a sua vida se isso não for obra do próprio Deus, se não for obra do Espírito Santo. Mas só o fato dele estar conscientizando você da sua situação de miséria, só o fato do Espírito Santo estar conscientizando você da necessidade de reconstruir a sua vida em Deus, já é sinal que Deus mesmo começou a reconstruir a sua vida em novas bases. Porque, do contrário, você nem pensa ou nem pensaria em recomeçar de novo, né, relacionamento com Deus. Então, você vai conseguir porque ele não vai depender de você apenas. Deus está operando desde já o teu chamado, Deus mesmo vai reconstruir. Se você sente essa necessidade, é o Espírito de Deus fazendo isso e ele vai fazer você vencer e perseverar, né? E ser uma pessoa que vai ter essa persistência. E depois de algum tempo você vai olhar para trás, vai dar muita glória a Deus, muita graça. Senhor, obrigado, porque não foi fácil, mas o Senhor mesmo me chamou, o Senhor mesmo está reconstruindo a minha existência. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por despertar-me novamente para a realidade de um relacionamento com o Senhor, né? Então, reconstruir a confiança em Deus, a fé em Deus. Deus vai fazer isso, né? Reconstruir essa base da confiança em você, mas é necessário que ela exista, né? É necessário que você creia realmente, né? Mesmo que seja uma situação pela qual essa fé sempre existiu no seu coração, mas esteve abalada e precisa ser renovada essa fé no seu coração. Então há um convite de Neemias feito à sua nação. Vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser desonra, né? Ou seja, há uma situação vexaminosa, há uma situação em que a pessoa que se dá conta da sua situação espiritual percebe que não é o melhor dos mundos, né? Que o ideal seria estar numa situação de bênção, não numa situação em que se encontra. Então a decisão de começar ou recomeçar exige também algumas coisas, né? Se a boa mão de Deus estiver presente. Veja, tudo passa por Deus, né? Tudo tem a iniciativa de Deus. Deus é que tirou-lhes de lá para dar uma disciplina a eles, 70 anos na Babilônia, trouxe-os de volta para reconstruir a vida deles. Tudo passa por Deus. Tudo passa pela boa mão do Senhor. É o Senhor que vai reconstruir. Mas se você está sentindo que Deus está chamando você a essa reconstrução, a esse novo concerto com Deus, a uma nova situação de servir ao Senhor, dessa vez realmente, né, com base na pessoa do Senhor, do Evangelho, porque creio que você sempre se considerou uma pessoa de fé, né? Mas de repente percebeu que faltou esse alicerce. Então Deus agora deseja construir esse alicerce espiritual na sua vida. Então, se a boa mão de Deus estiver presente, né, a causa da queda foi o afastamento de Deus. A reconstrução precisa ser feita pela busca da presença de Deus em tudo que fizer. Busque a oração, né? Eu não acredito que uma pessoa acha que Deus vai fazer tudo na vida dela sem que ela precise sequer orar.
Porque quando Deus começa a fazer alguma coisa na vida de alguém, chamar uma pessoa, a primeira coisa que essa pessoa é levada a fazer é buscar a Deus em oração. Há pessoas que acham que tudo vai ser feito sem que ela precise fazer nada. Não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, Deus vai fazer tudo. Não é assim. Porque a maneira como Deus faz, primeiro, é despertando você a esse relacionamento com Ele, e esse despertamento vai levar você a orar, a ter prazer, necessidade na oração, né? a sentir que você depende tremendamente de fazer isso. Precisa buscar em oração, como sinal de que Deus realmente está chamando você a esse novo relacionamento, a esse novo concerto. Então, essa é a primeira coisa para a restauração espiritual, ser perdoado, ser aceito, a boa mão do Senhor, né? Dirigindo essa reconstrução. Né? Porque é Deus que vai reconstruir a sua vida. Ninguém reconstrói a sua vida por si mesmo. Né? Mas se há essa situação, esse desejo, Deus já começou a fazer isso. Deus está te chamando para um novo concerto. Tanto é que tem pessoas que não estão sendo chamadas, mas você está e você sabe disso. Então, outra coisa nessa questão de recomeçar a reconstruir é a disposição para edificar. Né? Compromisso com a tarefa e com o propósito de edificar uma vida abençoada. Literalmente, eles tinham que construir um muro. Literalmente, eles tinham que construir o templo. Literalmente, eles tinham que reconstruir suas casas, suas vidas, suas fazendas. Né? Em termos espirituais, precisamos reconstruir o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos reconstruir, né, a mentalidade bíblica cristã que vai nortear as nossas decisões. Precisamos reconstruir uma situação de vida de obediência a Deus e a sua palavra. Né? Precisamos reconstruir, né, o desejo da comunhão constante no ajuntamento com o povo de Deus. Há toda uma situação que recomeçar a vida espiritual vai exigir, sim, que você deixe de lado a sua carnalidade, faz morrer o seu desejo carnal, que você se submeta, sim, a uma situação de ter prazer de congregar na igreja, junto com as outras pessoas, de investir tempo nisso. Ah, eu não tenho tempo. Então, é justamente falta, sim, dedicação na tarefa de você investir tempo nessa situação de reconstrução espiritual. Né? Ah, Deus vai fazer do seu jeito, do seu tempo. A maneira como Deus faz é dando a você o prazer e a vontade de fazer. Portanto, se deu esse prazer e a vontade, é para fazer. É para ter novamente essa chama do amor de Deus tão presente que você vai preferir estar no culto do que assistir a final do campeonato em que seu time vai jogar. Você vai preferir estar na escola dominical do que assistir às corridas de Fórmula 1. Você vai preferir estar numa reunião de oração do que estar bebendo no bar com os seus amigos. Então vai exigir sim da sua parte um compromisso com a tarefa, com o propósito de reedificar uma vida abençoada. Então, prioridade absoluta a Deus na sua existência. Também serviço, né? A boa mão de Deus tem que estar presente, à disposição para edificar, mas também serviço, né? Neemias desafiou o seu povo, né? Fortaleçam as suas mãos para a obra. Né? Está se sentindo desanimado, né? Para reconstruir. Tem muito o que fazer. E o jeito é parar de lamentar, né? Ficar culpando até Deus pelo que aconteceu. A gente coloca a culpa em todo mundo. A gente, ao invés de você ficar
amaldiçoando a sua situação ou amaldiçoar a escuridão, né? Trate de acender uma vela, né? Esforçar-se e trabalhar para o reino de Deus. Antes você, quem sabe, era mudo para falar de Jesus. Antes, quem sabe, você não tinha nem vontade de convidar um amigo, um parente para ir à igreja. Antes você recusava ajudar nos trabalhos da própria igreja, no serviço que é realizado no templo. Não queria cargo, né, como hoje em dia se fala. Não queria dar uma aula para as crianças, não queria tocar o seu violão, não queria, de alguma forma, ser usado ali na obra. Serviço a Deus. Você é chamado para servir a Deus, né? Então, eu quero servir a Deus, eu quero ir na igreja, mas eu não quero compromisso com nada, eu não quero ter que fazer nada. Só sentar banco não vai reconstruir a sua vida, né? Quem volta, volta realmente com a vida mudada, transformada, porque você cresce mesmo, a sua vida é edificada mesmo, quando você se coloca a serviço do Senhor, né? Porque você tem que ler a palavra para dar uma aula para as crianças, né? Você tem que se dedicar um tempo a estar orando e preparando essa aula, ou sermão, ou estudo, né? Para ministrar lá na igreja, ou ensaiando no louvor para isso. O pessoal do louvor ensaia várias horas para tocar ali, quem sabe, 20 minutos no culto. Exige sim dedicação, exige serviço. Se você não está disposto ao serviço, duvido muito, né, que a sua vida espiritual vai melhorar significativamente do tempo antes da quarentena para cá. Então, exige sim tempo para Deus, dedicação, prioridade na tarefa, força, ânimo, né? Aprendizado, oração, meditação, renúncia de muita coisa para ser agradável a Deus, consagração, né? Evangelização, há tanta coisa para se fazer no reino de Deus para estar a serviço do Senhor e sairmos dessa posição de acomodação, porque a sua vida não será edificada, não será levada para um novo patamar espiritual, para uma situação de realmente você perceber como é maravilhoso poder servir a Deus, se você não sair desse estado de letargia e de acomodação, de preguiça em relação às coisas de Deus, à obra de Deus. Então, vamos reconstruir, né, uma nova vida, ou reconstruir a sua vida se ela foi destruída, né? E para isso precisa recomeçar a viver na presença de Deus. Não é questão de ir à igreja, não. Muitos aí iam na igreja, mas a sua vida espiritual já tinha ido para o vinagre há muito tempo, né? Era tudo apenas uma situação em que a pessoa ia por hábito à igreja, mas espiritualmente ela sabe que a sua vida espiritual já estava seriamente comprometida, né? Que ela não tinha muita alegria e prazer no Senhor. Então, vamos aproveitar que Deus está nos dando esse tempo de reflexão, que Deus está dando ao seu povo esse tempo de reflexão, para chamar a uma metanoia, uma mudança de mente, a um arrependimento, e nos dedicarmos seriamente ao serviço do Senhor, à obra de Deus, a construir sim a nossa existência sobre o alicerce da palavra de Deus, porque foi isso que o Senhor disse. Ele falou, a pessoa construiu a sua vida sobre as minhas palavras, ouviu e praticou. Quer dizer, é uma situação em que a pessoa não apenas ouviu e, bom, agora a palavra semeada no meu coração vai fazer tudo. Não, essa palavra vai produzir em você a disposição de servir ao Senhor.
É assim que funciona, é assim que é, né? Não fique pensando que você aí é uma pessoa passiva, em que tudo é feito no seu coração e na sua vida e você não participa de alguma forma, porque senão Jesus não falaria assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles tiveram que sair das suas cidades, eles tiveram que ir pregar o evangelho no mundo inteiro. Isso é serviço a Deus. Já estavam salvos? Já. Foram cheios com o Espírito Santo? Foram. Para serviço, para ser instrumento nas mãos de Deus. Há pessoas que nunca entenderam isso e talvez porque foram ensinadas errado. É importante você, então, nessa reconstrução do entendimento do que é servir a Deus, compreender que talvez você tenha sido ensinado errado. Deus dá todas as capacitações para o serviço no seu reino, né? Os dons e os talentos foram dados para isso. Então que nós repensemos a maneira como estamos vivendo para realmente nos colocarmos numa situação de aprovação diante de Deus na maneira como estamos vivendo. Nós aqui vamos terminando, vou terminar com uma oração, que Deus tenha tocado o seu coração de alguma forma, porque é Ele quem o faz, né? Depois nós vamos dar a bênção aqui, né? E terminar essa ministração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque esse domingo já está terminando, pudemos estar ministrando de manhã, agora à noite, domingo na sua presença, abençoado, que o Senhor, ó Pai, tenha tocado pessoas que estavam precisando ser tocadas, que o Teu Espírito mesmo escolheu esse momento dessa ministração para despertar para, ó Pai, a realidade de estar trazendo essa pessoa a uma espiritualidade verdadeira, não fingida, a uma situação de transformação e não acomodação em que vive. Por isso, ó Pai, ministre nesses corações, dê uma nova compreensão, a compreensão correta da sua palavra. Há muitos que se acomodam por causa disso, não entenderam que o Senhor capacita para estarmos a Teu serviço e que estar a Teu serviço é que vai nos fazer crescer e amadurecer no Senhor. Que o Senhor nos abençoe em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção araônica.